Salmo 68, do verso 11 até o verso 14, nós lemos assim: O Senhor anunciou a palavra, e muitos mensageiros a proclamavam. Reis e exércitos fogem em debandada. A dona de casa reparte os despojos. Mesmo quando vocês dormem entre as fogueiras do acampamento, as asas da minha pomba estão recobertas de prata, as suas penas de ouro reluzente. Quando o Todo-Poderoso espalhou os reis, foi como a neve no monte Zalmon. Esse trecho desse salmo, ele começa com uma tradução um pouquinho equivocada nas nossas Bíblias em português. Isso porque o tradutor aqui colocou a palavra mensageiros no masculino. Só que em hebraico, essa palavra está no feminino, ou seja, a ideia de que mulheres levavam as notícias. Mulheres espalharam uma notícia, foram as mensageiras. Isso é importante porque o verso 12 e o verso 13 contêm uma alusão mais ou menos direta do texto de Juízes capítulo 5, que é um poema. É um poema para descrever uma batalha muito importante que aconteceu na época dos juízes. Juízes 4 e Juízes 5 são basicamente a mesma história. Juízes 4 em formato narrativo e Juízes 5 em formato de poesia. Nessa história, Israel está sendo oprimido pelo exército cananita liderado pelo general Sísera. E aí então Débora, que era a juíza, a profetisa da época, ela ordena que o povo de Israel marche, que o general Baraque do povo de Israel marche para lutar contra Sísera. Só que ele fica com medo e ele resolve não ir. Ele fala que só vai se Débora for com ele. Débora fala, tudo bem, consulta ao Senhor e responde para ele, olha, eu vou, mas aí a vitória não vai ser sua, a vitória vai ser de uma mulher. Enfim, Débora vai com o exército de Israel, eles têm uma vitória acachapante sobre o exército de Sísera e do rei Jabim, e aí então o exército sai em debandada, fugindo mesmo, e eles encontram o general Sísera na sua fuga, e encontra Iael, que era uma cananita também, que vivia ali naquela região, e ela recebe o general Sísera em sua tenda, e aí toda uma história muito bonita, muito bem bolada, já escrevi até artigos sobre isso. Nessa história, Iael acaba matando Sísera dentro da sua tenda, num episódio muito interessante. E o capítulo 5 de Juízes vai contar essa história em forma poética. E além de Débora e Iael, no capítulo 5 de Juízes, que vão ser louvadas como grandes heroínas, também há uma menção a possivelmente a mãe de Sísera, uma mãe de algum dos generais ou das pessoas líderes ali do exército cananita, esperando que os cananitas voltassem com despojos de guerra, e aí tem uma espécie de zombaria dessa mulher, porque essa mulher no final do poema aparece dizendo, estou esperando os despojos, os soldados que venceram a guerra, e na verdade ela vai ser frustrada, porque todo o exército foi derrotado. Basicamente, esse salmo relembra essa história forte de Juízes, capítulo 4 e Juízes, capítulo 5, nos lembrando de que as mulheres, não é que elas são importantes hoje, elas sempre foram importantes na história bíblica, elas sempre desempenharam um papel de líderes dentro da história bíblica, apesar do androcentrismo da narrativa bíblica. Mas Débora, Iael e outras tantas mulheres foram usadas fortemente por Deus para trazer vitórias para o povo de Israel. Então você, mulher querida que nos acompanha, lembre-se que Deus usa você poderosamente, apesar dos homens que à sua volta digam que isso não é possível. Não olhe para eles, olhe para Deus e confie que Ele vai continuar usando você fortemente, poderosamente em todas as suas empreitadas.